Olá, pessoal, bem-vindos ao Letras na Rede. Como parte da série Conexões Literárias, hoje vamos conversar com o professor Marcos de Martini, da Universidade Federal de Santa Maria, e que trabalha com a literatura luso-brasileira dos séculos XVI e XVII. Professor Marcos, é uma honra contar com a sua presença aqui conosco. Muito obrigada por aceitar nosso convite para essa entrevista. Bom, eu que agradeço, já vou me atravessando, Denise, já vou te agradecer agora, tá? Eu que fico muito feliz em participar desse projeto de vocês, eu achei muito legal e fico feliz em poder participar, falando um pouco do meu trabalho, enfim, dos livros que eu leio. Que coisa boa, é muito interessante, é super bom. Eu estava montando esses vídeos sobre o barroco e realmente é desafiador para todos nós. Eu imagino, inclusive, quão é desafiador para os jovens no ensino médio que estão tomando contato com essa literatura. Mas então, já que nós estamos falando sobre isso, né, sobre o barroco, vamos tirar o elefante branco do meio da sala, né? Por que a gente pode questionar a classificação de barrocas para as obras produzidas no contexto colonial ibero-americano, especialmente no século XVII? Bom, essa é uma pergunta difícil, na verdade, e a gente sempre começa por aí, né? Porque na escola, a gente geralmente, foi o meu caso, e ainda hoje é assim, a gente na universidade mesmo ainda permanece em grande parte, nós somos apresentados a um tipo de narrativa sobre a história da literatura brasileira. Ela se organiza como uma grande história, né? Onde tudo fecha, né? De certo modo, ela é organizada de um modo que fecha e a gente tem a impressão de que aquilo é assim mesmo e é óbvio, né? Uma coisa que parece muito lógica, né? De a história se organizar dentro daqueles períodos fechadinhos, né? Como se fossem capítulos de um grande livro, né? Mas quando a gente começa a estudar mais esse tipo de coisa, né? A história da literatura brasileira, especialmente o que se fez dentro do chamado período colonial, né? A gente vê que não é tão simples assim, aquilo lá não faz muito sentido, né? E a primeira coisa que a gente tem que entender é que os barrocos, a gente pode falar assim, né? Eles não se viam como barrocos, né? Essa é uma coisa estranha, né? A gente vai pensar, porque, na verdade, essa palavra não existia naquele tempo, não com o sentido que tem hoje, né? Se falasse para alguém naquele tempo, Padre Vieira, sei lá, que ele achava de ser um barroco, ele não saberia do que você está falando, achava que você está ofendendo ele, né? Alguma coisa assim. Porque, na verdade, o que se fez foi mapear o passado, né? De acordo com a perspectiva de um tempo outro que não aquele. No caso, basicamente, essas categorias como barroco, classicismo, elas foram categorias criadas no século XIX. Eles não foram criados no século XVI, XVII, XVIII, nada disso. Não existiam essas categorias naquele tempo. Então, o que aconteceu é que quando a gente fala em barroco, por exemplo, né, a gente está falando de um modo como o século XIX via o século XVII, por exemplo. Né? Aplicando categorias do século XIX, né? De como o século XIX entendia a arte. Então, a partir disso, ele criou categorias que entendiam uma arte que veio antes dele, a partir dos seus próprios critérios, não a partir dos critérios daquele tempo, do tempo que eles avaliavam, no caso, né, o século XVII, por exemplo. Então, isso causa uma espécie de miopia, né, que a gente tem também ainda hoje, de a gente continuar perpetuando classificações que não tem nada a ver com aquele tempo, né? E tem a ver com um tempo que não é o nosso também, o que é o pior, né? O pior é isso, porque não é mais o nosso tempo também, né? Então, até o romantismo que cria basicamente, né, com a modernidade, depois do romantismo, criam essas fatias, né, esses movimentos estéticos, modos de entender a arte, de propostas novas, né? E por isso é lógico que eles entendessem o passado a partir desse mesmo modo de proceder, né? Mas, na verdade, não existia, né? Esse tipo de moda, assim, desse termo, esses movimentos estéticos, eles não existiam anteriormente desse tipo que a gente está acostumado a ver depois, né?
Então, na verdade, a gente aplica sempre a gente olha para a literatura, olha para esses objetos até hoje com um olhar romântico, né? E isso a gente tem que desaprender de uma vez por todas e parar de fazer isso, né? É verdade mesmo. E é difícil, estamos muito acostumados e segue sendo repetida, perpetuada essa noção dentro da sala de aula, e não só na sala de aula, mesmo na formação de professores também a gente vê, né? Isso aí. Bom, Sim, seguindo, então, essas letras produzidas nas colônias, a gente pode dizer que, como é que a gente pode associar, qual a correspondência entre as letras produzidas nas colônias e as produzidas nas coroas, ou no centro europeu, lá na Península Ibérica mesmo, que seria estaria com contexto de colonização, estariam intimamente próximos, né? Sim. Essa é uma outra questão complicada, né? Hoje é mais complicado ainda, na verdade, do que foi no passado, né? Isso também tem a ver com o romantismo, né? Porque o romantismo ele tenta resgatar o que seria o brasileiro, né? A nossa identidade, o nosso modo de ver o mundo, que seria necessariamente diferente do modo português de ver o mundo, por exemplo, né? Então, se buscou sempre o diferente, o brasileiro, a brasilidade. Isso que o modernismo depois vai também tentar fazer sobre um outro viés, né? Mas também. Então, antes disso, claro, o Brasil era uma colônia de Portugal, né? E por isso eles não se viam, né? Como brasileiros, né? Eles eram portugueses, pessoas que moravam efetivamente no que veio a ser o Brasil, né? Então, não havia nada de buscar uma brasilidade, uma forma de diferenciação, né? Porque essa busca de diferenciação também é um fenômeno do século XIX, com o nacionalismo moderno, esse tipo de coisa, né? Naquele tempo não existia esse sentido de nação, né? Não existia. Então, o Antônio Cândido, que é um dos maiores críticos literários que a gente teve, né, ele dizia que o que aconteceu foi uma implantação de uma outra literatura, né, como uma extensão, né, de Portugal aqui. E foi efetivamente o que aconteceu. Houve uma implantação de um sistema que vigorava na Europa, e Portugal era parte desse sistema europeu de funcionamento, do que se entendia como literatura, que a gente chamaria hoje de literatura, mas que na época nem se chamava de literatura, né? Se chamavam de letras, né? Alguma coisa assim, não havia esse sentido que a gente tem hoje de literatura, né? A produção letrada se chamava, né? Então, havia um tipo de eixo de produção que, claro, não passava por aqui, passava por uma legitimação dentro dos modos de composição poético, a gente chamaria retóricos, da Europa, né? Então, a gente mimetizava, né? As pessoas daqui meio que imitavam, né? Mimetizavam os gêneros, as formas de compor que eram típicas do modo europeu cortesão da época de produção, né? Então, houve sim essa implantação através do próprio ensino, né? De como isso se fazia, e por isso se fazia dentro de um molde que não era um molde daqui, né? Mas que era um molde importado. Então, e isso passava, claro, não só por Portugal, mas também pela Espanha, principalmente, quando a gente fala, sobretudo, em século XVII, né, o século de ouro espanhol, porque a gente esquece, a escola também, às vezes, não ressalta isso muito bem, de que Portugal mesmo pertenceu, entre aspas, à Espanha por 60 anos, né? De 1580 a 1640, Portugal foi anexado, né, pela Espanha, ainda que na prática isso não tenha mudado tanto, né? Mas, enfim, o próprio Brasil tinha um rei espanhol, né? A gente esquece isso. Então, muito da produção passava pela Espanha também, né? Eles que davam a moda. Então, o barroco, em grande parte, que se popularizou com o barroco, é um estilo, né, que teve na Espanha os maiores expoentes, né? Justamente porque era o reino mais poderoso daquele momento. Então, ali era um centro cultural, onde tem Góngora, Quevedo, esses eram os grandes nomes.
né? E Portugal gravitava também em torno desse sistema, porque já era realmente uma periferia já da Espanha em determinado momento, ainda que depois tenha voltado a se restaurar a sua independência, né? Mas então não havia, isso tem que ficar muito claro, né, um modo autônomo, né, algo assim nosso de produzir, não, tudo era feito como uma grande participação, né, de um modo comum de produção poética que era europeu como um todo e do qual todos meio que participavam e faziam a mesma coisa, dentro de um grande diálogo, né, do mundo letrado daquele período. E a gente pode, então, pensar, estender isso que a gente fala muito das letras brasileiras, mas pensar na América Latina como um todo, né? Que também era colonial, também estava em contato com a Espanha e com Portugal, com a Península Ibérica, nesses termos, né? Nessa forma de imitação, podemos dizer assim. E isso é uma das coisas que eu tenho sempre chamado a atenção, porque o Brasil hoje, né, é o único país da América Latina onde se fala português, não se fala espanhol, né? Então isso acabou também com o tempo, por causa dessa velha rixa entre Portugal e Espanha também, que a gente meio que se vê, infelizmente, separado do resto da América Latina, isso permanece até hoje, né? E a gente não enxerga as nossas semelhanças e proximidades, né? E a gente aprenderia muito sobre nós mesmos, e aprenderia muito sobre nossa literatura se a gente olhasse para a literatura que se fez, não só na Espanha, mas na América Hispânica, né? E a gente enxergaria muito mais semelhanças, né? E influências, né? A gente diria hoje, de uma produção que em grande parte circulava, né? Nesse mundo, né? Especialmente no mundo religioso. Então havia um trânsito de escritos, né, por esse espaço, e que hoje a gente parece que não existia, que a gente era uma ilha, né, que ficava aqui, e a gente esquece que fazia parte desse mundo, a gente esquece que grande parte da produção que a gente tem na América na época, ela foi feita por religiosos, por exemplo, da Companhia de Jesus ou pelos franciscanos, e que eles transitavam, né? Eles eram de uma ordem, por isso às vezes estavam aqui, estavam ali, e os textos circulavam, né? E parece que não, né? Que viviam isolados do mundo, que era uma coisa separada, né? E é um equívoco, a meu ver. A gente aprenderia muito e se aproximaria muito mais, né, dos demais países hoje, nossos vizinhos, se a gente estudasse mais isso e percebesse, né, a forma como a gente é próximo, né, mais do que distantes culturalmente, né. Eu acho que a gente tem muito o que aprender fazendo essa aproximação. Muito bem, muito bem. E quanto à questão das obras mesmo, existe um cânone colonial que a gente tem aí, a gente tem Gregório de Matos, esses nomes todos que se perpetuam e que a gente vai vendo na escola e tudo mais. Como é que foi formado esse cânone, né? E principalmente, como tu vê que lacunas haveria nesse cânone? Pois a gente fala em cânone, né? Porque a gente pensa assim, tem esses autores-chave, né? A gente diz esses autores que estão nos livros, né? A gente diz assim, o que está nos livros, né? E na verdade, eles estão ali meio por inércia, em grande parte, né? Porque, efetivamente, o período colonial é muito pouco estudado no Brasil hoje, né? Nunca foi muito, na verdade, estudado, mas hoje é menos, né? Então, há um grande desconhecimento ainda sobre isso. A maioria das pessoas, mesmo na academia, acha que é basicamente a literatura colonial, entre aspas, é isso aí, foi isso aí que fez e é o que tem, né? Na verdade, é o que tem. E não é bem assim, né? Quando a gente vai nas fontes, a gente vê que tem muita coisa, né? Muita ainda hoje é desconhecida. A gente tem muita coisa desconhecida, muito texto que ninguém mexe, né? E maioria em manuscritos, esse é o problema, né? Porque como
não havia imprensa na colônia, né? Era proibido produzir livros na colônia. Então, grande parte da circulação do material aqui era por manuscritos, né? Pouca coisa ia para Portugal e era impressa. Isso é um problema também, né? Então, a gente tem muita coisa em manuscrito que circulou pouco e que a gente não conhece, né? Ou conhece, só poucas pessoas conhecem. Tá? Então, esse é um problema. O que aconteceu foi o seguinte, né? Por isso, na época, também não havia uma circulação muito grande, porque haviam poucos espaços, claro, né? E porque era manuscrito, né? Então, era de difícil acesso. Alguém tinha que copiar e passar para outra pessoa que copiava, e assim ia fazendo uma cópia de outra cópia, uma coisa, para a gente pensar hoje, é surreal que as pessoas faziam isso, né? Mas faziam, né? Não tinha outra solução. Então, o que acontece, grande parte desse chamado cânone, né, da literatura colonial, ele foi feito também pelo romantismo, né? Então, quando os românticos eles tentam achar um passado, né, da literatura brasileira, eles encontram alguns autores que, de certo modo, faziam, né, falavam daquilo que os românticos vão falar depois, como o índio, a natureza, né, aqueles grandes temas, né, do início do romantismo. Então, alguns autores foram selecionados e que eles estão ainda aí nos livros, né, mais por essa afinidade temática, que é o caso, por exemplo, do Basílio da Gama, né, do Uruguai, o Santa Rita Durão, do Caramuru, né, porque falaram do índio e etc., e que o indianismo romântico vai fazer depois, então eles achavam alguns precursores, né, algumas coisas do Gonzaga, mais o arcadismo, chamado arcadismo, né? Então eles resgatam um pouco disso, que é o que está nos livros ainda hoje, Marília de Dirceu, né, um pouco, Cláudio Manuel da Costa nem tanto, mas os Inconfidentes, enfim, essa vontade de independência que teria tido, né? Então, grande parte desse cânone ele é formado, o mais forte sempre foi o arcadismo, né? O chamado arcadismo, porque eles tinham esses autores que os românticos entendiam melhor, né? Com os quais eles conseguiam negociar e viam ali um passado, né? Um passado deles, né? E esses autores ficaram, não eram os únicos, né? Mas esses, enfim, eram os mais populares e acabaram ficando. São obras que ainda hoje, mais ou menos, são lidas, são legíveis, né? Agora, o que veio antes do arcadismo sempre foi mais complicado, né? Porque ele tinha uma ideologia, por usar um termo de hoje, totalmente diferente. Eles eram muito mais portugueses, né? Muito mais claro isso. Grande parte religiosos, então, da igreja, ligado a esse tipo de coisa, então, e muitos não conheciam mesmo. Se a gente for parar para pensar, a obra atribuída a Gregório de Matos foi só popularizada depois do século XIX, no fim, né? O único autor que ainda está aí, que veio vindo desde do início foi o Padre Vieira, né? Mas daí foi por um lado também, porque ele tinha alguns temas brasileiros, né? Alguns sermões, tipo Sermão aos Peixes, esse tipo de coisa, mas por ser um modelo de prosa. Então, grande parte também, especialmente do Vieira, né? Eles entraram formando esse cânone, porque no caso do Vieira, porque ele era um modelo de escrita, né? Então, eles estavam nas antologias que se criou depois, como um modelo a se imitar, né, de como escrever. Então, por isso que as pessoas liam, né, como um bom exemplo de um texto bem escrito, né? E assim meio que ficou cristalizado, né? Ficou cristalizado nesses poucos autores, né, que parece que é tudo que tem, mas não é, né? Mas foi o que mais foi popularizado por esses motivos. E que há espaços, claro, para se buscar coisas novas, né? Buscar coisas novas velhas, né? Na verdade, né? Porque não tem mais, né? Mas agora, claro, o interesse que a gente tem é muito complicado hoje, né? Porque eles falam de um mundo que não é mais o nosso mundo, né? O mundo do qual eles falam é um mundo que acabou, né? E que para nós é muito estranho, em grande parte. Mesmo a Carta de Caminha, que hoje entra também, que também só foi redescoberta no século XIX, ninguém sabia disso aí, né? Ela entra, né, como esse sinal, a certidão de nascimento do Brasil, que está em todos os livros, né? E como por causa da natureza, né? Como essa primeira choque do europeu com o Novo Mundo,
o deslumbramento com a natureza, exuberante, com o indígena. Então, esses temas, eles perpassam as obras que entraram nesse cânone que você fala, né? São mais ou menos as obras que tratam desses temas, né? Daquilo que vai ser o Brasil depois, né? De um tempo que o Brasil efetivamente não existia Brasil, né? O que a gente chama hoje de Brasil não era parte desse mundo, né? O lugar onde eu estou hoje não era Brasil naquele tempo, né? Era Espanha, né? E na verdade não existia, né? Assim, uma população de origem europeia aqui, né? Então há esse apagamento, claro, de todo esse passado que a gente lê anacronicamente, como se diz, né? A gente lê de como é hoje, né? A gente coloca num tempo passado, né? Onde não era assim, e apaga, claro, as pessoas que efetivamente viviam aqui que não eram de origem europeia, né? Então, a gente tem todo um mundo indígena de várias etnias e etc., que nos é totalmente desconhecido hoje, né? Na escola, pelo menos, enquanto a gente não fala, né? Então, ele entra meio como um tema, né, pelo modo de ver europeu, né, a gente vê sempre o lado de como o europeu via, né, e é complicado, né, porque acaba que a gente também tem uma visão meio que perpetua, de certo modo, essa visão de distanciamento, como se aquilo não fosse parte de nós também, Sim. Né? Então, é uma questão de como a gente vê isso, né? A gente vê continua vendo como um outro, né? E quando é nós, né? Também. Então, isso é complicado. E, claro, devido ao próprio jeito de como a educação se fazia, são autores, são homens, não são mulheres também. Então, a gente tem sempre um cânone que ele é formado meio claro, pessoas de origem europeia e homens, né? E isso é o que está lá, né? Porque era efetivamente o que circulava, o que produziam eram as pessoas que eram capazes de produzir textos letrados, né? Então, quando a gente fala em literatura, a gente está falando desse mundo, o mundo que era europeu e masculino, né? Então, isso causa certo incômodo hoje, mais do que nunca, né? Por ele ser assim, né? E causa certa antipatia mesmo das pessoas de dificuldade em lidar com valores que estão lá, mas que eram os valores daquele tempo, Sim. Por mais que a gente discorde deles hoje, né? Claro, claro. Bom, então, seguindo agora, agora vamos para a escola mesmo, né? Menciona em um dos seus textos o termo fantasmas no sótão, para ilustrar os desafios do ensino das letras coloniais no ensino básico, né? Por quê? Como é que é isso? Eu usei essa metáfora, na verdade, no texto eu faço uma alegoria, né? Que eu dei aula na escola, né? Dei aula em cursinho, dei aula depois na universidade, então eu passei por vários níveis de ensino, né? E eu sempre notei algumas coisas, e esse texto é um reflexo de um pouco mais da minha prática, né? Começa como isso, depois eu escrevi mais sobre isso também, mas começa mais como observação da minha prática, e porque eu gostava, né, trabalhava com autores desse período, de notar, nos próprios colegas e professores que eu tive, né, alguns, claro, não todos, essa dificuldade em lidar com os autores do período colonial, né? E então eu crio essa imagem do Fantasmas do Sótão porque o sótão é aquela ideia de um lugar onde as pessoas jogam coisas que não usam mais, né? Ou coisas antigas, claro, em casas mais antigas que onde havia sótão, né? Se colocava lá no sótão aquelas coisas antiquadas, coisas que a pessoa não quer se desfazer, mas também não usa, né? E fica lá guardado, coisas antigas, lembranças, fica lá pegando pó, mas é como se tivesse morto ou vivo, né? Ele tá vivo, mas tá ainda lá, mas não tá, né? E o fantasma é um pouco isso, essa ideia de algo que está e não existe, né? Então, eu crio essa ideia de que a literatura colonial é como se estivesse no sótão da literatura brasileira, né? Tá jogada lá,
né? Ela não foi jogada fora, mas, de certo modo, foi. Né? Então, a gente não quer mais viver com aquilo. Então, as pessoas não querem mais viver com aquilo. Então, coloca lá num lugar, joga lá, deixa lá pegando pó, né, com uma memória, uma coisa antiga, que tá lá, que não serve mais para nada, mas que está jogada lá. Né? É um morto-vivo, né? Ou mais morto do que vivo. Né? Então, e que isso, na verdade, não é um problema da literatura colonial em si, é o problema nosso de lidar com ela. Porque essas pessoas, elas já morreram, né? Como eu sempre digo para os alunos, eu não estou aqui julgando essas pessoas, porque essas pessoas já morreram, não faz sentido eu julgar, eu quero entender. Né? Então, o que eu tenho falado sempre para os alunos e nos textos, eu tento trabalhar uma noção de anacronismo moderado, que eu chamo, ou seja, que é claro que eu sempre luto contra o anacronismo, né? Uma foto de quebrar essa visão romântica de enxergar as coisas, né? Eu tento entender as obras daquele período como eles entendiam, né? Agora, claro, isso é limitado, porque eu continuo sendo uma pessoa desse tempo. Sim. Né? Mas o que eu tento fazer, então, e claro, e quando eu falo de coisas daquele tempo, muitas delas são questões que realmente estão ultrapassadas ou questões que falam um pouco para nós hoje. Né? Coisas que eu trabalho quando analiso o Padre Vieira, por exemplo, questões que têm a ver com teologia, com questões que no fim, para eles eram muito importantes, mas para nós hoje, para a maioria das pessoas do mundo hoje, elas são estranhas, né? Ou não são mais questões, né? Se resolveram de uma forma ou de outra. Então, eu tento falar sempre do anacronismo moderado, que é essa coisa assim de eu pegar como eles viam, que muitas vezes para nós é chocante ou é errado, hoje é feio, né? Mas fazer uma comparação, então, não falar daquele tema, mas fazer uma comparação, fazer essa via de mão dupla, né? Eu não vou chegar, como muitos falam assim, vocês veem, olha como Vieira está falando, sei lá, do índio, né? Vocês veem como é igual hoje, né? Isso é errado, não é igual hoje. Ele tinha uma outra perspectiva. Então, se eu digo isso, eu estou falando uma coisa errada, teoricamente. Né? Então, isso eu sou contra, não dá para fazer isso. Agora, eu posso fazer analogias, e é isso que eu acho que a gente tem que fazer. Comparações. Né? Então, em certo modo, por exemplo, quando Vieira fala da questão dos colonos, do Maranhão, etc., da briga que os jesuítas tiveram pela escravidão dos índios, etc., não é igual o que está acontecendo hoje, com o avanço dos madeireiros, com todas essas questões que a gente está acompanhando na mídia hoje, né? A mineração em terras indígenas, etc. Então, não é igual a defesa que a gente faz do indígena hoje. Né? A gente fala, a maioria das pessoas, né? E as pessoas que são contra isso têm outros motivos do que os colonos tinham. Então, não é a mesma coisa. Né? Agora, há analogias. Né? Eu posso fazer essas analogias. Né? Comparativamente, guardando diferenças, eu consigo fazer essa aproximação. Isso me parece que é interessante e é mais correto do que fazer esse discurso. Vieira continua atual, né? Tipo assim, como se fosse o caso. Não, ele não é atual. Ele é um cara do século XVII. Ele é extremamente desatualizado, assim, não tem como defender, assim, né? Ele é muito desatualizado. Agora, ele enfrentou problemas análogos a alguns que existem ainda hoje, né? E são problemas parecidos, que envolvem personagens que são descendentes uns dos outros, mas que eles têm raízes diferentes e têm motivos diferentes. Né? Entender isso é que é o difícil, né? Que é um trabalho que a gente tem que fazer. Agora, claro, o texto, só queria salientar isso, né? O texto simplesmente ele não é um receptáculo de conteúdo, né? Especialmente o texto do período colonial. Ele é uma máquina, digamos assim, que ele tem peculiaridades, né? Do jeito de compor, do jeito de desenvolver ideias, né? Então, a gente não pode também abandonar isso e analisar o texto só pelo conteúdo, como se ele fosse simplesmente uma caixa de conteúdo. Não é isso, ele não era assim.
né? Então, a gente tem que sempre atentar e ter um conhecimento mais técnico, né, de como o texto funcionava, né? E, na verdade, essa é a parte mais difícil ainda, que é pegar realmente a análise do texto e perceber a construção dele, né? Como ele opera, né? Porque havia, sim, uma poética naquele tempo, né? Que não era romântica, que não é o jeito que a gente aprende a ler, é um outro jeito, né? E isso, na verdade, eu acho que é o maior desafio que a gente tem do ensino, né? Conseguir abrir uma sensibilidade ao modo de expressão que é muito diferente do modo de expressão que a gente tem hoje, né? Então, isso é o mais complicado, conviver com esse texto, aceitar, né, o jeito como as coisas foram feitas, né, para poder negociar com elas depois, né? Então, para mim, isso sempre tem sido o mais difícil, porque a tendência é a gente recusar, né? Então, eu não vou ler isso, né? Eu não vou, isso é muito chato, né? E em muitos casos, ele realmente, do nosso ponto de vista, foi feito para um outro mundo, são textos que foram feitos para um outro mundo, né? Não para um leitor moderno. A gente tem que se desfazer do nosso modo de entender e ler e se abrir para um outro tipo de texto, né? Isso é o mais difícil. É verdade mesmo, é um desafio imenso, segue um desafio. Bom, professor Marcos, Letras na Rede agradece muitíssimo a sua participação, foi riquíssimo, foi muito bom conversar contigo sobre esse tema. Particularmente eu gosto bastante, não é minha área de estudo, mas eu gosto muito, então foi um prazer enorme ler um pouco sobre o texto e principalmente conversar sobre ele. Agradecemos muito mesmo a sua disposição para participar conosco. Eu que agradeço de novo, fico muito feliz em falar dessas antiguidades, que são minhas atualidades, as coisas que eu vi. E espero que isso ajude professores, alunos, enfim, a achar um pouco de interesse, né, nessas letras e não ter medo, né, e saber dialogar um pouco com isso, né, sem ter um preconceito, né, ou achar que é um outro que não diz respeito a nada, é uma coisa totalmente ultrapassada, né? Há formas, assim, de tornar essa literatura algo interessante e para o nosso tempo e que nos ensina também, né? Ainda que seja por esse modo de mão dupla que eu falei, faz a gente pensar, enfim, né? Eu acho que o motivo da gente estudar literatura é fazer a gente pensar, né? E isso eu garanto que esses autores fazem de uma forma ou de outra. Ficou com alguma dúvida? Você pode deixar suas perguntas aqui nos comentários deste vídeo ou interagir com a gente nas nossas redes sociais. Todas as terças e sextas trazemos novos conteúdos para você. Quer ficar por dentro de tudo? Aproveita e segue a gente. Você nos encontra em todas as mídias pelo @Letras na Rede. Até mais!